Quem já foi corajoso o suficiente para dar a cara para fazer alguma coisa ou tentar algo novo e ao mesmo tempo percebeu que precisava ser humilde para reconhecer que aquilo não estava leve naquele momento. Estava conversando com uma amiga minha que se abriu comigo e a gente refletiu juntas e eu quero compartilhar com vocês. Essa minha amiga, ela trabalha com eventos e ela foi me contar que como ela entrou no mundo dos eventos, né? Que ela começou pequeno, fazendo pequenas festas e chegou um determinado momento que ela percebeu que ela não conseguia mais trabalhar sozinha, ela precisava de outras pessoas para ajudá-la a fazer. A festa começou, né, ter uma dimensão maior, tinha mais coisas lá para ela montar, não era só por exemplo, uma mesa de bolo, né, um negócio assim simples. Ela tinha, a dimensão do evento começou a ficar maior e ela viu que era necessário mais gente, que sozinha ela não ia conseguir entregar no prazo. Até porque quando você está montando uma festa, o negócio acontece muito rápido, né? Porque pensa comigo, você vai lá, aluga um salão e você tem, sei lá, às vezes nem 4 dias, às vezes 2 dias para montar toda a estrutura, providenciar tudo para a festa acontecer em uma noite e depois no outro dia já tem que começar a desmontar de novo. E ela começou a falar para mim que ela passou por eventos assim de estresse que foi a ponto dela passar mal mesmo e ali foram acontecendo episódios que ela estava tão nervosa e ela sem querer descontou nas pessoas que estavam perto dela, acabou falando coisa para os noivos, né? Que na época era casamento. Começou a falar coisa para os noivos que depois ela se arrependeu. Então chegou num ponto que ela falou: Lara, eu precisei recalcular a rota. Eu precisei reconhecer que ali estava demais para mim e que eu precisaria aprender a falar não para esse tipo de situação. Ela falou: tentei, tive coragem para fazer aquilo, mas eu percebi que não ia rolar. Até eu treinar pessoas para fazer comigo, né? Porque não dava para pegar um negócio sem ter alguém que soubesse pelo menos do básico, né? Então, ela entendeu que ela precisava dar um passo para trás e que esse tipo de evento maior não estava sendo aquilo que ela tinha idealizado na mente dela, né? Ela falou para mim, inclusive, que ela queria sim continuar trabalhando com festas, mas que ela ia precisar mudar esse cenário, né? Porque aquele não estava dando certo. E assim, foi interessante, né, que a gente refletiu que muitas vezes a gente tem vergonha de dar um passo para trás, né? De dizer não. Até porque as pessoas, né, já colocam uma expectativa na gente, ou viu que aquela pessoa fez, né, a festa aconteceu no fim, a gente não sabe o que aconteceu para chegar no resultado, pode ter sido, né, um processo tranquilo ou não. Então chega um momento que esse processo assim, de vergonha, de você falar, não, eu não vou mais assumir isso daqui para frente, eu vou precisar não pegar, eu vou precisar falar não para as pessoas, ele é um processo mesmo de humildade, né? De você entender que você tá num momento da vida que aquilo não tá fazendo sentido, aquilo tá te causando sérios problemas de doença, de estresse, e isso até a gente estava conversando que ela começou a desenvolver algumas doenças mesmo, problema de saúde,
ela não se alimentava bem, ela começou a engordar, ela começou a ter problema de coração. Então, assim, foi chegando num ponto que ela percebeu que não estava dando mais. E aí ela compartilhou comigo, né, a questão de ter vergonha de dizer não, que não ia fazer, e o que as pessoas iam pensar dela, e que, poxa, que sofrimento. Eu entendi o lado dela, até porque a gente passa por isso muitas vezes, mas não para refletir. Às vezes a gente vai lá num desespero, ou mesmo com coragem, né? E fala, poxa, eu vou assumir esse compromisso. É a hora que você vê, não é aquilo e tá muito além do que você pode entregar no momento. Você pode se esforçar, sim, pode se comprometer a entregar aquilo de verdade, mas só você vai saber o que você vai passar e o que você passou para entregar aquilo. E é muito importante a gente entender que a gente assume compromissos que muitas vezes não estão de acordo com o que a gente quer viver. Pode dar muita dor de cabeça, né? E essa reflexão que, né, essa amiga compartilhou comigo, a gente foi analisando juntas. Na verdade, isso estava sendo bom para ela entender o que causava, né, vergonha, que tipo de pensamento, o que ela acreditava sobre ela e sobre o que as pessoas iam pensar dela. E depois que ela falou, ela disse que ficou mais leve, ela começar a pensar que estava tudo bem se ela não pudesse entregar isso agora e que o que os outros pensassem dela, isso não era a responsabilidade dela. A única responsabilidade que ela tinha era poder se tratar com mais honestidade, com mais gentileza e não querer ser tão, sabe, se massacrar tanto a ponto de fazer outros eventos do mesmo porte que ela viu que ela sofreu demais e voltar para um ponto que ela poderia começar devagar. Então, essa seleção, essa capacidade de escolher o que a gente vai fazer, ela nos dá uma tranquilidade, uma segurança. Isso não quer dizer que não vai aparecer problemas, que vai sim, vai acontecer, pode acontecer imprevistos e imprevistos acontecem, mas o ponto de tudo isso é que quando a gente entende que a gente precisa observar o que nós estamos fazendo, como o nosso corpo está se apresentando, e que você precisa pôr alguns limites que vai ser saudável para você viver uma vida muito melhor, isso vai mudar a forma que você lidar com você. E outro ponto que a gente estava conversando é que isso muitas vezes acontece repetidamente, e a hora que ela viu, ela já estava falando, tá bom, vou pegar todos os eventos, e sem pensar que ela não ia dar conta, ou que ela ia sofrer com tudo isso. Então, esse processo de estabelecer limites, ele, para quem está acostumada a fazer muito, né? Ou a preocupação às vezes é tão grande, porque tudo isso depende do contexto que acontece, né? Às vezes pode ser uma pessoa que mora sozinha ou que realmente está passando por um momento que precisa da grana, ou né, ela quer ser reconhecida pelo trabalho, às vezes acha que tem que pegar mais trabalho. E com isso, essa história você pode adaptar para a sua realidade e ver aonde você está querendo ir além do que você realmente consegue, né?
E realmente voltar para o ponto do início do vídeo, que é você ter coragem de abraçar novas oportunidades, mas também ser humilde para reconhecer que você tem um limite e que em alguns momentos você não vai dar conta de toda essa coragem aí, né? Até porque o medo, ele é natural e ele não é algo ruim. Ele tá querendo te mostrar que existem limites, que sim, é uma forma que às vezes eu tento usar para entender o medo, né? Eu tô de frente para uma ponte e eu tenho medo daquela sensação, da altura, tudo. Por quê? Porque se eu cair dali, obviamente eu vou morrer, né? Então é normal eu sentir o medo da altura, o medo daquilo, não sentir tão confiante assim. Mas eu posso usar esse medo como forma de proteção mesmo, de eu andar devagar onde eu estou, se eu estou atravessando essa ponte, né? Ou o que eu vou fazer para que essa ponte me gere ainda mais segurança. E aí a gente aplica isso para o trabalho. Se eu tô passando por aquilo, tá me causando dor, então aonde eu preciso estabelecer um limite para poder recalcular ali os meus limites e falar não e falar sim para quando eu tiver que falar sim. Tá? Então, que a gente possa ser mais honestas com a gente, né? E não se importar realmente com o que os outros vão pensar de nós. Até porque só a gente sabe o que a gente vive. Então, nós que temos a capacidade de escolher o que a gente vai querer, né? O que a gente vai fazer ou não. E poder entregar algo que a gente fica satisfeito por dentro, né? Que a gente faça e fala, poxa, isso aqui foi entregue realmente com boa vontade.